Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 12, nós leremos a partir do versículo 28 até o versículo 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 até o versículo 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, posta agora, Santo Deus, diante de nós, e sobre a qual nós meditamos. Ó Pai, agora fala ao nosso coração, para que sejamos edificados, fortalecidos, animados na nossa fé, e tendo renovado a nossa comunhão e aliança contigo. Abençoa-nos, ó Deus, agora, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus está mais uma vez presente naquele ambiente onde estão os grandes líderes de Israel. Alguns saduceus, descendentes de Levi, sacerdotes, músicos, a gente presente do templo, aqueles responsáveis pelo culto a Deus, pela adoração e também pela pregação da palavra. Os saduceus tinham, meus irmãos, como característica o fato de serem considerados ou se considerarem judeus puros, e isso pelo fato de, na visão deles, não se contaminarem com outros ou se casarem com outros não-judeus. Isso não era admitido no partido dos saduceus. Contudo, os saduceus, entre os judeus, não criam na ressurreição. Não criam na ressurreição. Isso fomenta ali uma discussão entre eles e Jesus. Mas Jesus, então, sendo observado naquela discussão por um escriba, um doutor da lei, e esse sim pertencendo a um outro partido, ao grupo dos fariseus, os grandes conhecedores da lei de Moisés e da palavra. E é interessante, meus irmãos, diz o texto da palavra do Senhor, que aquele escriba, diz o versículo 28, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Ele estava ali olhando e analisando, e do ponto de vista da lei, ele percebeu que Jesus ganhou aquela discussão com os saduceus. Tornou-se interessante então ouvir o que Jesus tinha para dizer. E ele pergunta: qual o principal dos mandamentos? Jesus então vai citar Êxodo e Levítico para responder a ele: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo, então: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que este. Ali, meus irmãos, Jesus deixa claro
para aquele escriba, para aquele doutor da lei e para todos aqueles que estão ali à volta, que não existe um mandamento superior ao mandamento do amor, que tudo aquilo que é feito em amor agrada a Deus, e que é impossível agradar a Deus sem o recurso do amor. A questão, meus irmãos, posta por Jesus aqui para a nossa compreensão é: de que forma se ama a Deus? Tudo bem, eu entendi. O doutor da lei poderia ter dito. Eu já entendi, mas como é que eu exerço então este amor? Amar a Deus de todo o coração, mas também de toda a alma, e também de todo o entendimento, e também de toda a força, ou seja, todos os recursos apontados para o amor. É o amor presente no coração, mas também é o amor da força, da atividade, do exercício, mas também é o amor da alma, aquele amor que vem de dentro, mas também é o amor do entendimento, é o raciocínio que leva ao amor. Mas como exercer este amor a Deus? E Jesus responde: exerça ou exercite este amor a Deus amando o próximo, porque o próximo é o caminho ou é o recurso que você tem para demonstrar o seu amor a Deus. Não foi o caso daquele fariseu doutor da lei, mas a grande dificuldade do ser humano, isso já daqueles dias, era compreender, em primeiro lugar, esta necessidade de amar o próximo. E lá desde os dias de Jesus, que esta questão é colocada ou é posta diante de nós. Mas quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Foi a pergunta feita a Jesus que o levou a contar aquela parábola do bom samaritano. Um homem posto à beira do caminho, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas que está lá precisando de ajuda, e ele para a vida dele, ele interrompe a caminhada dele para socorrer alguém que ele não sabe quem é, alguém que ele não sabe nem sequer se foi vítima justa ou injustamente de um ladrão, mas ele o põe sobre o seu cavalo, o conduz até a estrebaria, trata ele com vinho e azeite, paga um valor adiantado e já promete: cuide dele, e o que exceder a conta eu pago quando voltar. E aquele homem era o próximo. Qual era o nome dele? Eu não sei. Aquele samaritano também não sabia, mas ele amou o próximo. Meus irmãos, que discurso lindo, que frase perfeita, como é maravilhoso: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a grande dificuldade, meus irmãos, começa quando nós não podemos escolher o próximo. Como é que a gente escolhe o próximo? Olha, eu quero amar esse próximo, mas aquele próximo eu não quero amar. Eu posso escolher? Imagina como as crianças, os meninos, pelo menos antigamente era assim, vamos escolher ali o time que vai jogar comigo, né? Então eu escolho esse, que são os melhores jogadores, eu quero eles comigo, né? Porque eles são os melhores. Na hora de escolher o próximo a quem amar, não existe esse recurso. Nós não podemos selecionar quem é o próximo que eu quero amar. Eu quero amar esse próximo aqui, aquele ali, mas tem que amar aquele próximo também. Nem sempre é fácil. E como alguém disse em um determinado momento, também uma outra dificuldade de amar o próximo é que nem sempre o próximo colabora. Às vezes a gente até quer amar o próximo, mas tem próximo que não colabora. Por mais que a gente se esforce, eu estou fazendo um esforço enorme para amar esse próximo, mas não dá para ser outro próximo não, Senhor. Meus irmãos, Deus não se materializa, mas Ele se mostra, se revela através do próximo que Ele coloca no nosso caminho e nos desafia a amar.
E o grande desafio do amor, meus irmãos, é justamente de amar aquele próximo, o próximo quando ele é difícil, quando ele discorda de nós, quando ele não caminha conosco, quando ele não pensa como nós pensamos, como era o exemplo ali do samaritano. Era difícil para o judeu imaginar o samaritano amando alguém, porque eles já decidiram no seu coração serem inimigos uns dos outros. O fato de ter nascido numa cidade diferente por uma rixa, por um problema que aconteceu décadas atrás, que em outros momentos nós podemos até falar sobre isso, mas não agora, fazia com que alguém que nascesse em Jerusalém ou em Israel fosse inimigo de quem nascesse em Samaria. Então já nasce inimigo porque alguém decidiu. O desafio do amor e do amor ao próximo é justamente esse: é amar aquele a quem nós não conhecemos e amar aquele que é difícil. Imagine, meus irmãos, como foi para Jesus, como deve ter sido difícil para Jesus amar a Pedro. Pedro, eu já te disse para não fazer, você fez de novo. Pedro, eu falei, mas novamente, Pedro. Não apenas Pedro, mas todos os demais. Jesus chega a ponto de olhar para eles e dizer: olha, até quando eu vou ter que suportá-los? Uma tarefa tão simples que eu dei a vocês e vocês não foram capazes de executar e de cumprir. Ao longo de todo o Evangelho nós vamos ver os discípulos frustrando as expectativas de Jesus. Nós vamos ver os discípulos aborrecendo Jesus, contrariando as expectativas dele, mas Jesus em momento nenhum desistindo deles. Nós vamos ver Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida, abandonados por aqueles de quem ele cuidou. Ele os chama: vamos orar conosco, eu estou aflito, e eles dormem. E no momento da crucificação, apenas João permanece aos pés da cruz, todos os demais fogem. E quando a mesa está posta, sentados à mesa com ele estão aquele que o haveria de negar 3 vezes. Sentado à mesa com ele está aquele que haveria de levantar-se daquela mesa e ir direto às autoridades principais de Israel, entregá-lo e denunciá-lo em troca de 30 moedas. Mas é este Jesus que nos diz a palavra de Deus, que amou o mundo de tal maneira, este Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele venceu o desafio de amar aqueles que são difíceis de amar. E ele os amou a ponto de entregar a vida por eles. Fez deles seus próximos. Amar, meus irmãos, não é uma tarefa fácil. Há muito romantismo por trás da ideia de amor, mas amar é um desafio que precisa ser vencido todos os dias. É amar o próximo sabendo quem ele é. E nós poderíamos pensar e até concluir que certamente existem muitos gestos de amor ao próximo. Imagina, meus irmãos, alguém que é capaz de ir até um banco de sangue e fazer uma doação para alguém que ele não sabe quem é. Alguém que em vida decide doar os seus órgãos para salvar a vida de alguém que ele também não faz a mínima ideia de quem seja. São gestos de amor ao próximo, que merecem o nosso reconhecimento, que merecem o nosso aplauso, que merecem a nossa consideração. Mas Jesus nos desafia a um amor maior do que este, a amar o próximo, sendo o próximo aquele a quem nós conhecemos, cujos hábitos nós conhecemos, que contraria as nossas expectativas, que muitas vezes diariamente vai pisar no nosso pé e não vai fazer aquilo que nós gostaríamos que fizesse, não vai ser aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas aí está o desafio do amor ao próximo, e é neste amor ao próximo que nós demonstramos todo o nosso amor a Deus. É a palavra do Senhor que nos diz: como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se não é capaz de amar o próximo a quem você vê?
É o desafio de amar ao próximo, por mais difícil que seja, mas é o desafio que está posto diante de nós. E ter gestos e atitudes de amor, amar mais do que suportar, mais do que conviver, mais do que tolerar, é amar de coração, de alma, com toda a força, com todo o entendimento. Este é o desafio posto diante de nós. E aqui, meus irmãos, nós vemos então Jesus, ao final deste diálogo, surpreendentemente, elogiando o escriba. Elogiando o escriba. Nós podemos pensar, existe algum momento no Evangelho em que Jesus elogia um fariseu, elogia um escriba? Existe, é este momento aqui. Neste momento Jesus elogia o escriba, porque Jesus viu que ele compreendeu, diz o texto da palavra do Senhor, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, respondeu com sabedoria, ele compreendeu o que a palavra do Senhor dizia. Jesus então declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. E o que fazia aquele homem próximo do reino de Deus? A compreensão do amor ao próximo. Aquilo que os seus pares não haviam entendido. Meus irmãos, nós entendemos muitas vezes que amar a Deus acima de todas as coisas é pura e simplesmente cumprir a lei, cumprir os requisitos da lei. Era esta a compreensão dos fariseus naquele momento. Eu dou a minha oferta, eu estou sempre na sinagoga estudando a palavra, estou no templo oferecendo os meus sacrifícios, eu cumpro todos os mandamentos de Moisés e todos os demais acrescentados ao longo da história. E Jesus diz: amar a Deus é muito mais do que isso, e amar o próximo também. E Jesus está dizendo: amar a Deus e amar ao próximo é muito mais do que vir e frequentar a igreja, e cantar no coro, e tocar na orquestra, e servir na diaconia ou no conselho, ou pregar a palavra de Deus, ou estar sentado ouvindo com atenção a palavra de Deus. É muito mais do que cultuar. Amar a Deus é o desafio diário de amar o próximo, de demonstrar e ter gestos de amor ao próximo, gestos que se reflitam na adesão deste próximo ao Evangelho da salvação. É testemunhar o amor de Deus ao próximo todos os dias, para que seu coração se abra para ouvir a palavra de Deus e deseje servir ao Senhor e nos tenha por exemplo e por modelo. É amar o suficiente, meus irmãos, para que com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as palavras que saiam da nossa boca, nós possamos pregar o Evangelho, e aqueles que distam de Deus possam desejar ocupar um lugar também na casa do Senhor, no serviço e na obra do Senhor. Provocar no outro o desejo de ser como nós, servos e servas de Deus, que amam, que caminham a segunda milha, que oferecem a outra face, que carregam se necessário for, mas que dão um testemunho de amor. Meus irmãos, por fazer tudo isso, Jesus declara àquele homem: não estás longe do reino de Deus. Que assim nós também possamos ouvir de Jesus e tenhamos nesta medida esta justa avaliação, e possamos ouvir do Senhor: olha, pelos teus atos, pelos teus gestos, pelas escolhas que tens feito, tu não estás longe do reino de Deus. Por aquilo que você testemunha, por aquilo que você vive, pelos seus gestos de amor, não estás longe do reino de Deus. Pela sua escolha de amar o próximo, não estás longe do reino de Deus. Seja isso, meus irmãos, que acalme o nosso coração. Seja isso que nos tranquilize. Muito mais do que o cumprimento da letra fria, da lei estabelecida, mas sejam os nossos gestos de amor que nos aproximem do próximo e nos aproximem de Deus. E possamos ouvir de Jesus, assim como ouviu aquele doutor da lei: não estás longe do reino de Deus. Seja assim conosco, seja assim em nossa vida. Possamos ouvir o Senhor falando no nosso coração: tu não estás longe do reino de Deus. Você entendeu o mistério, e todos os seus gestos refletem o amor de Deus. Que Ele nos abençoe,
que Ele nos guarde nesta manhã e que todos os nossos gestos, todos os nossos atos apontem para este nosso compromisso com o reino de Deus e que estejamos cada vez mais perto nesta nossa caminhada do reino de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, que nos congrega e nos permitiu mais este dia de paz e de bênção, mais este culto na presença dEle e mais uma vez desafiados na sua palavra. O Evangelho é assim, ele nos desafia. O Evangelho nos desafia a tarefas difíceis. É muito mais do que discursos românticos. São desafios, mas desafios que Jesus venceu. E Ele nos garantiu que nele nós venceríamos também. Ele se fez homem e foi capaz de vencê-los todos, para que nós, enquanto seres humanos, homens e mulheres, possamos vencer os desafios que o Evangelho nos propõe. Que Ele nos encoraje e nos encha de forças, e nós assim sejamos vencedores sobre todos estes desafios postos diante de nós. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, orar ao Senhor nesta hora. Assim encerramos nosso culto desta manhã, rogando as bênçãos de Deus para o nosso dia e para toda a nossa semana. Ao final da oração, os presbíteros junto comigo, impomos as nossas mãos e vamos abençoar o povo de Deus. Glorioso Deus, te agradecemos por esta manhã especial, privilegiada, de alegria e desafios na Tua palavra. Mas assim, ó Deus, seja este desafio a ocupar a nossa mente e o nosso coração. Na certeza, ó Deus, de que no exemplo de Jesus, que foi vencedor sobre todas as coisas, inclusive sobre o maior inimigo que é a morte, nós também haveremos de vencer tudo o quanto Ele nos exorta e nos propõe na Sua palavra. Leva-nos, ó Deus, sob a Tua proteção e o Teu cuidado, ao conforto do nosso lar. Abençoa a nossa semana, nos guarda e nos livra de todo o mal. Sê conosco, sê por nós e dá-nos a Tua paz. Ouve a nossa oração e nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.